A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma rica oportunidade, né? Já quero agradecer ao meu Deus essa rica oportunidade de poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus, poder compartilhar desta lição, né? Esse trimestre que está tão maravilhoso, quarto trimestre de 2025, último trimestre do ano, e nós estamos com esse tema, irmãos, tão maravilhoso que é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, né? Trazendo para nós o entendimento de que nós somos um ser tricotômico, né? Feito de corpo, alma e espírito. Foi o Senhor Deus quem nos fez assim. Aleluia. Estamos estudando nesse trimestre a antropologia bíblica, né, que é a doutrina do homem, a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e o destino do ser humano segundo a palavra de Deus. E nesta lição de hoje, a lição de número 3, nós estamos com o tema o corpo e as consequências do pecado. Então é o momento que nós vamos estudar a segunda aula sobre o corpo e nós vamos estudar os efeitos que o pecado trouxe para o corpo, né? A gente sabe, irmãos, que o pecado, ele trouxe um desequilíbrio às três partes do ser humano, né? O corpo, a alma e o espírito. Mas hoje nós vamos tratar dessas consequências no corpo. E o corpo, irmãos, ele é a parte, né? O homem exterior, como disse Paulo, né? É o homem exterior, é o homem do lado de fora, né? O corpo a gente vê, a gente pega, a gente sente, então é a parte material do homem, enquanto a alma e o espírito é a parte imaterial, é o homem interior, é o homem do lado de dentro, que se alguém conhece esse homem do lado de dentro, é você mesmo e Deus ainda conhece você melhor do que você mesmo, né? É por isso que muitas vezes quando o Senhor nos conduz em nossas vidas a certos caminhos, a gente não entende, mas tem que prosseguir confiando, porque Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, e Ele sabe o que está fazendo, e vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. E esse pecado, irmãos, que nós vamos estudar hoje, que é o pecado original, né, que Adão e Eva pecam, né, Eva e Adão pecam, e isso dali para frente, todos os seres humanos que nasceram, já nasceram com natureza pecaminosa, e ela trouxe esse desequilíbrio e essa desordem nas três partes. E a gente sabe que a parte assim que foi de maior prejuízo, com certeza foi a espiritual, né? Porque ali a gente vê que há uma consequência no espiritual, porque o homem, ele a partir dali perde a comunhão com Deus, porque Deus vinha todos os dias conversar, né, com o homem na viração do dia, e depois que eles pecaram, não mais, então foi o maior prejuízo que teve, foi o espiritual, porque ele foi separado da presença de Deus. Esse foi o maior prejuízo. Mas a alma também, ela teve suas consequências, porque ela passou a ter vergonha, culpa, medo, sentimentos que eles não tinham antes do pecado, né? E o corpo também passou a ter essas consequências, que é o sofrimento diário, é a falência da matéria que traz ao homem a morte, né? E essas são as consequências, mas hoje nós vamos estar falando sobre a consequência do corpo. Glória a Deus. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que ela se encontra em Gênesis, no capítulo 3, do 1 ao 19, e depois nós vamos ler Eclesiastes, no capítulo 12, de 1 ao 7, que diz: E a Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento.
Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso aqui é um conselho, né, do sábio Salomão, dando aos jovens, né, dizendo a eles: olhe, faça a vontade de Deus, trabalhem na obra do Senhor, enquanto é dia, enquanto vocês é jovem, viu? Porque a velhice, ela chega. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, compartilhem, comentem, curtam. Quero também curtam. Quero também dizer aos alunos queridos que leiam a lição, né? Passe a semana se preparando para ir à aula da escola dominical, para cooperar junto com o seu professor. E quero dizer ao professor também que ele deve se esmerar, né? Ele deve buscar além, né? Além da lição, ele deve estudar de maneira que ele tenha coisas extras da lição para trazer aos seus alunos. Quanto maior conteúdo você tiver para eles, melhor, porque a escola dominical é o lugar de interagir e de aprender. Aprende o professor com os alunos e aprende os alunos com o professor. Vamos ler os tópicos. Primeiro tópico, da perfeição à morte. Primeiro subtópico, a certificação divina. O segundo subtópico, pecado e dor. O terceiro subtópico, velhice, a autenticidade e gratidão. No segundo tópico, nós temos a responsabilidade humana. Primeiro subtópico, corpo e livre-arbítrio. Segundo subtópico, a potencialização do sofrimento. No terceiro tópico, nós temos do abatimento à glorificação. Primeiro subtópico, a realidade das enfermidades. Segundo subtópico, enfado e canseira. Terceiro subtópico, o corpo glorificado. No primeiro tópico, nós temos o primeiro subtópico que vai dizer, né, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo, né? A lição vem falando. E por que, né, a certificação divina? Porque a cada dia da criação, né, foram 6 dias da criação, e a cada dia da criação, o Senhor criava algo. Então, ele criou os animais, ele criou o universo, e tudo que Deus ia criando, irmãos, a gente olha no texto primeiro Gênesis, né, que é a criação, e a gente vai ver que ao término de cada coisa criada, o Senhor disse que foi bom. Mas, quando chega nesse momento que Deus faz o homem, nós vamos ler, né, como foi que Deus falou após ter feito o homem. Gênesis 1:31, que diz: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então, quando Deus vai criando o universo e criando os animais, ele diz que foi bom. Mas quando ele vai e cria o homem, aí ele diz que foi muito bom. Ah, irmãos, é porque o ser humano ele foi feito de forma diferente. Ele foi feito de forma diferente. Ele foi visto como uma criatura única, a imagem e a semelhança de Deus, e com um propósito, né? Que é o propósito de dirigir, né, tudo aquilo que Deus havia criado. Inclusive, nós falamos isso na lição de número 2,
Se você não assistiu, dá um pulinho lá na lição do número 2, que você vai ver, né, que nós falamos sobre a frutificação, a multiplicação, o encher a terra, que esse foi o propósito pelo qual o homem foi feito. Então, quando o Senhor faz o homem, ele certifica-se de que tudo que ele havia feito ficou muito bom. E Deus coloca o homem, irmãos, no jardim. Para quê? Para que o homem tivesse comunhão com Deus diária e eternamente. Glória a Jesus, né? Eu acho que os irmãos sabem que Deus não fez o homem para morrer. Nós fomos feitos para viver na presença de Deus eternamente, né? Eternamente em corpo, alma e espírito, mas o homem peca, né? E quando o homem peca, uma das consequências foi a morte. Então, Deus, irmãos, coloca o homem ali no jardim para manter com ele a comunhão. E nós estudamos na lição passada que o homem é o elo, né? Entre a natureza e Deus, entre o seu próximo e Deus. E assim, irmãos, eles viviam ali de forma, vamos dizer assim, é como a lição vem nos dizendo, né? É como o pastor que escreveu a lição, ele nos falou, né? O pastor Silas Queiroz, como ele falou, a nossa mente, irmãos, ela não alcança a perfeição que vivia Adão e Eva no jardim do Éden, porque eles não sabiam o que era o mal. Não havia neles mal e não havia mal na natureza. Então, o estado de perfeição que Adão e Eva vivia não dá para nossa mente imaginar. Por quê? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, no mundo que jaz o maligno, e a gente já nasce, irmãos, e já cresce vendo todo tipo de mal ao nosso redor. Então, a nossa mente, ela não consegue imaginar o estado perfeito que vivia Adão e Eva. Eles não sentiam nada de ruim, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de adversidade, e isso na nossa mente, irmãos, a gente não consegue alcançar, mas era o que eles viveram, né? Até que eles pecaram, né? E a gente sabe que o pecado foi que Deus já havia dito ao homem que ele não comesse da árvore do bem e do mal, e em certo momento Eva estava só, e ali a serpente, usada pelo diabo, foi conversar com Eva e disse a ela que aquela árvore traria a ela conhecimento do bem e do mal, e ela seria como Deus. E o texto bíblico vai dizer que ela, olhando para a árvore, viu que o fruto dela seria um fruto bom, saboroso, gostoso. Associado a ficar igual a Deus, ela achou que ótimo, e foi lá e comeu. E em seguida ela vai dar ao seu marido, né? E ali, porque ela fez isso, eles foram expulsos do jardim, né? Então, segundo subtópico, pecado e dor, né? Eles pecaram, e a partir daquele momento que eles pecaram, eles passaram, irmãos, a sentir os flagelos da dor no corpo, na alma e no espírito, porque agora eles foram expulsos do jardim. Então, esse corpo que o homem recebeu, ele estava fora do jardim, ou seja, ele perdeu todos os privilégios que o Senhor havia dado a eles. Eles perderam ali, né? E a palavra morte, então ali eles tiveram a morte, né? Morte espiritual, que a gente entende que, para mim, irmãos, é a pior morte que tem, porque você perde, né? Perdeu a comunhão com Deus. Então, eles tiveram a morte espiritual, a morte moral, que fala da alma, a morte física, que fala, então, do corpo. Eu quero ler com os irmãos Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 16, que diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Está o versículo 17 também. Irmãos, o prejuízo foi sem tamanho depois que o homem peca. Por quê? Primeiro tem a morte espiritual, como eu já falei. O homem se separa na comunhão com Deus. Mas não foi só isso. Também ele perde a comunhão consigo mesmo. E é por isso, irmãos, que hoje não, desde lá para cá que a gente vê tantos problemas psicológicos. E a gente pode até dizer que nós estamos no século, né? Nós estamos no momento da era
dos problemas da alma, né? Ansiedade, depressão. Por quê? Porque o homem também foi prejudicado na comunhão consigo mesmo. O homem também foi prejudicado na comunhão com o próximo. Porque através do pecado, ele também se desfaz desse sentimento, né? Para com o próximo. E é por isso que a gente vê tanto problema nos relacionamentos, tantos problemas sociológicos, e também o homem perde a comunhão e a harmonia com a natureza. E aí a gente vê tantos problemas ecológicos, né? Porque o homem, irmãos, ele desfruta, né? Ele se aproveita da natureza, mas ele não cuida da mesma. Aí a gente vê o desmatamento, a gente vê o mar sendo prejudicado com óleos, com tantas coisas que acontecem, e a natureza vai sendo prejudicada pelo homem, aonde o homem devia preservar e cuidar da natureza. Ou seja, com o pecado, desarmonizou tudo, né? O homem ficou em desarmonia com Deus, em desarmonia consigo mesmo, em desarmonia com o próximo e em desarmonia com a natureza. É só prejuízo, irmãos. E a partir daí, a alma do homem, né, o homem interior, passa a ter vergonha, né? A gente viu quando ele teve vergonha, se escondeu, né? Porque ele estava com vergonha, que ele descobriu ali que ele estava nu e ele se envergonhou de se apresentar assim diante do Senhor. Ele sente culpa, embora que a culpa que ele sente, né, vai um jogando a culpa no outro, porque Deus, quando fala com Adão, joga a culpa na mulher, a mulher joga na serpente e por aí vai, né? E é interessante que nós temos muitas pessoas, crentes e não crentes, que ainda têm essa síndrome da culpa, né? De Adão na sua vida, que tudo que acontece na vida dele ou dela, nunca ele ou ela é culpada, quem é culpado é o outro. A gente precisa se cuidar nisso. A gente vê também, né, que o ser humano ele foi tomado das angústias, das tristezas, das malícias, da maldade. Tudo isso, irmãos, foi afetado no homem. Ou seja, quando o homem peca, o pecado desarmoniza tudo e só foi prejuízo para nós. E aqui na lição vem dizendo, né, o pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, porque existem dores espirituais, emocionais, porque existem dores emocionais, e dores físicas, né? E muitas vezes o físico está doente por causa do espírito e da alma, né? E todos eles, todas essas partes precisam ser cuidadas. O terceiro subtópico vai falar velhice, autenticidade e gratidão. Glória a Deus, né? A velhice, irmãos, ela é o caminho para todos, né? E ela é um caminho natural. Quando a gente está na escola, logo lá no primário, a gente aprende na ciência, que parece até que nem existe mais hoje no primário a ciência, né? Mas na minha época existia. E eles ensinavam que o ser humano, ele nascia, crescia, reproduzia e morria. Então, desde pequeno, nós já somos ensinados que a gente vai passar por todo este caminho. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nem todos reproduzem, né? Porque existem homens e mulheres que são estéreis. Mas nós devemos cuidar, irmãos, da nossa saúde. E o bom é cuidar enquanto é novo, enquanto é jovem, já pegar o hábito do cuidado no corpo, para que a pessoa tenha uma velhice mais tranquila, né? Com menos doenças. E mesmo, irmãos, que a gente cultive uma vida saudável, que é como deve ser, né? Uma vida com exercício, uma vida com uma boa alimentação. Mas isso, irmãos, não fará que a gente fique jovem, não. O tempo vai avançando e a idade, ela vai chegando sim. E quando a velhice chega, a gente não pode rejeitar ela. Meu Deus. Quantos hoje rejeitam? Tem pessoas, irmãos, que se ofendem de ser chamado de senhor e de senhora. Não me chame de senhora, não. Olha, eu fui chamada a primeira vez de senhora, eu tinha 17 anos, estava com a minha filha na minha mão, e fui para uma fila de SUS, para pegar lá uma fichazinha de pediatra, e ali eu fui chamada de senhora. Eu tinha 17 anos e estava com a minha filha na mão, eu não repreendi a pessoa, nunca tive problema de alguém me chamar de senhora, sempre ouvi a palavra senhora, como quem alguém está falando respeitosamente, com cada um de nós. Mas a gente percebe, irmãos, que hoje há uma rejeição das pessoas mais velhas, com a palavra velho.
E a lição vem falando sobre isso, né? Que ela diz assim: enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Isso é verdade. Às vezes, quando você chama uma irmã mais velha de senhora, aí ela já lhe repreende, se não quer não ser chamada de senhora. Eu acho incrível isso. Aí vem dizendo assim: cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, né? Ou seja, você viver autenticamente quando criança, isso aqui é tão importante, irmãos, porque a gente vê muitas crianças pulando a fase da criança e sendo apoiados pelos pais. Eu tive uma filha mulher, que hoje ela é uma menina, assim, extremamente vaidosa, ela é. Eu nunca fui. Isso é da minha natureza. Mas ela é extremamente vaidosa. Mas quando ela era pequenininha, que ela via, né? Alguém pintar a unha, se pintar, e que ela vinha. Como eu não usava, eu também tinha muita autonomia sobre isso. Porque eu nunca fui de me pintar, nem de fazer unha, nem de ajeitar cabelo, essas coisas eu nunca fui, né? Então, quando eu chegava para ela e dizia: olha, tudo tem seu tempo. Então, quando chegar o tempo, você se pinta. Quando chegar o tempo, você faz maquiagem, você faz unha, você faz o que você quiser. Mas deixe para fazer no tempo. E essa lição, ela vem falando, claro, direcionada aos velhos, mas a gente também vê isso muito em crianças e adolescentes, trazendo para a vida das crianças e dos adolescentes aquela maturidade de adulto, né? Fora do tempo. E a lição aqui vem dizendo que a gente tem que viver a vida de maneira autêntica, profunda, e em gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Então, para nós, eu já tenho 50 anos, já estou, né, no caminho aqui, já tenho uns cabelinhos brancos, e já estou no caminho da idade dos idosos, né, dos velhos, e a gente, irmãos, não deve rejeitar essa palavra velho. Mas isso aí foi levado tão a sério que houve algumas mudanças. Do velho passou para idoso, do idoso passou para a terceira idade e hoje eles são chamados de melhor idade. Tudo para não ser chamado de velho, quando na verdade são velhos mesmo, né? Mas a Bíblia fala dos velhos com honra, né? A Bíblia fala dos cabelos brancos com honra, porque é experiência. E também a gente tem que ter cuidado para não ter comportamento. Já pensou uma pessoa com 60 anos com o comportamento de uma pessoa de 15? Nem dá graça, né? Nem cabe, na verdade, né? E a gente, irmãos, tem que se aceitar, a gente tem que se amar e saber assim, hoje eu tenho 50 anos e dou graças a Deus por isso, porque muitas pessoas gostariam de chegar a essa idade que eu tenho hoje e não chegou, né? Eu já vou fazer 51 agora, em novembro, mas há pessoas que gostariam de chegar a essa idade e elas não chegaram porque já morreram, né? E outras estão no caminho, outras já passaram dessa idade e nós temos que valorizar cada etapa da nossa vida. Isso é muito importante. Então, irmãos, nós devemos nos comportar, né, compativelmente à nossa idade. Eu não posso fazer coisas de pessoas de 18, de 15 anos, porque ficam incompatível, né, a minha idade e a experiência que Deus me deu. E quando eu quero viver uma fase a qual eu não estou sendo ingrata com aquilo que Deus tem dado a mim, né? Então a gente tem que, e isso faz parte de ser grato. Então a gratidão também ela vai ser exposta a Deus e ao outro da maneira como você também se comporta. Então se aceite, entenda que você é alguém privilegiado por Deus. Você imagina uma pessoa hoje que tem 80, 90 anos, irmãos, essa pessoa é privilegiada do Senhor, porque ela recebeu de Deus longevidade. Eu quero ler novamente com os irmãos Eclesiastes, no capítulo 12, do 1 ao 7, né, que é a leitura bíblica nossa em classe, porque isso aqui vai falando direitinho como é que o corpo do ser humano ele vai declinando, porque o nosso corpo, irmãos, ele vai declinando. E esse texto traz isso com muita clareza. Vamos ler. Tá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha só. Salomão já começa falando para o povo de Deus que o momento da mocidade é o momento que deve ser valorizado para a gente fazer a obra de Deus. Porque, irmãos, quando você é novo, você aguenta tranco para tudo na vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que os jovens são fortes, né?
Por quê? Porque é o momento que você aguenta descer grota, você aguenta subir grota, com caixa nas costas, com tudo, e ajeita, e sobe, e vai, e corre para lá, e corre para cá. Quando você vai chegando para a idade, já não tem tanta força, né? E aí ele vai dizer, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento, porque a gente sabe que sente dor, irmãos, eu sinto dor, viu? Tem dias que eu estou bem melhor, tem dias que eu estou sem sentir nada, mas tem dias que eu sinto tanta dor no mundo que até para se levantar é uma coisa séria. Nesse dia eu sempre digo que tenho 100 anos, porque eu tenho 3 idades, né? E aí, o que é que acontece, irmãos? Vamos lá. Versículo 2. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Isso fala, irmãos, da força dos olhos, né? Que os olhos vão se escurecendo, vai perdendo a visão, e quando a gente vai ficando velho, vai perdendo mesmo. O 3 diz, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Quer dizer, quando os guardas se curvarem, que eles eram os homens fortes, dizendo assim, o corpo físico, ele vai ter fraqueza, que fala da fraqueza física do homem. E quando a gente vai para a idade, a gente vai perdendo a força física, sim. E ele vai falar aqui também dos moedores, que eles ficam pouco, né? Porque também vai perdendo os dentes. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso esse texto. Ele vai continuar a dizer, e as duas portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Então ele fala de cair os dentes, ele fala de perder a audição. O 5, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, quer dizer, uma coisa leve se torna pesada, porque não aguenta levar peso. E pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Né? Quer dizer, aqui ele vai falando como quando temerem o que está alto, né? Porque quando a gente vai ficando para a idade, a gente acaba ficando temeroso, e fica mesmo. Né? E a gente acaba ficando temeroso mesmo. Coisas que a gente fazia quando era jovem, hoje a gente não faz mais até por medo, né? Como andar mais tarde na rua. Eu passei a semana passada por um parquinho, e lá nesse parque tinha aquela barca, né? Que eu já andei naquela barca várias vezes, mas quando eu olhei para a barca, me deu um frio assim na barriga. Eu digo, menino, só de olhar fiquei com medo. É a idade, né? Porque a idade nos faz ficar o quê? Temerosos, né? A gente vai perdendo também aqui o quê? O apetite. Ele vai falando, né? Que perde também aqui o apetite, e perece o apetite. Antes que se quebre a cadeira de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É no dia que morre, né? E aí esse texto, ele é maravilhoso, irmãos, e nós devemos cuidar da nossa saúde, mas sabendo que mesmo cuidando, nós vamos envelhecer. Muitas vezes a gente vai precisar suplementar, né? Eu já preciso suplementar. E essa é a carreira do homem: nascer, crescer, multiplicar e morrer, né? Essa aqui é a verdade. Mas a lição, ela vai nos trazendo, irmãos, esse detalhe de que nós devemos valorizar a nossa velhice, né? Alguém tem que olhar para você e para mim, que somos mais velhos, e ter em nós exemplo, e ter em nós confiança de pedir o conselho, como diz a palavra, né? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos, os seus filhos e ao Senhor, né? Então, a gente hoje tem que ser o exemplo das que estão mais velhas, e dos homens, dos que estão mais novos, né? Mas é bem verdade que há muitos homens velhos, idosos, que eles não dão exemplos dentro das suas casas, homens e mulheres estou falando, que eles já estavam na idade de aconselhar, e eles precisam receber conselho. Isso não é legal, né? O conselho que nós recebemos de Deus, através desta lição e desta palavra de Eclesiastes,
é que nós devemos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, para que a gente sejamos idosos de exemplo, né? Alguém chegar a dizer assim, olha, aquela irmã, aquele irmão, pessoas de exemplo. É que a gente precisa realmente ter nesses últimos dias, e que eu e você possamos ser esses velhos do futuro, que sejam pessoas de exemplo. Segundo tópico, né, a responsabilidade humana. O primeiro subtópico vai falar corpo e livre arbítrio, que diz: somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Aí aqui, irmãos, vai falar da mordomia do corpo. A mordomia do corpo, ela é responsabilidade de cada ser humano. Então, o que é que nós precisamos entender e pensar? Que nós somos mordomos de Deus. O que é o mordomo, irmãos? É alguém que recebe uma responsabilidade para cuidar, algo que é de responsabilidade dela para cuidar. E o mordomo, ele cuida para outra pessoa, para o seu patrão, para o seu senhor. É o que ela vai cuidar. Então, o que é que nós precisamos entender? Que o nosso corpo, ele pertence ao Senhor, e o nosso corpo está sendo cuidado por nós. É minha responsabilidade, né, cuidar do meu corpo. Essa responsabilidade é minha. Cuidar tanto como na área da saúde, como nós já falamos, como cuidar nas ações que é feita pelo meu corpo. Porque, irmãos, a queda não serve como justificativa para ninguém pecar. Para dizer assim, não, eu já tenho a natureza pecaminosa, isso faz parte da minha natureza mesmo, e agora eu sei que eu sou um pecador e eu vou arregaçar. Não, nós temos que ter essa responsabilidade, porque, irmãos, nós vamos prestar conta, né, de tudo que nós fizemos por meio do corpo, bem ou mal. Eu quero ler com os irmãos Romanos, no capítulo 1, do versículo 24 ao 32, que diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Eu vou ler um pouco ligeiro, porque o texto é longo, né? Que é do 24 ao 32. Então, eu vou ler um pouco ligeiro. Mas diz assim: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam, né? Uma coisa interessante nesse texto, que não é só a pessoa que pratica todo esse erro que está pecando, ela está pecando, e quem apoia peca igualmente. Isso aqui é uma coisa, irmãos, importante. E aqui a gente vê, irmãos, o homem usando o corpo para todo tipo de imundícia, todo tipo de imoralidade, todo tipo de atrocidades, ou que eles fazem com o corpo, né? E muitos deles já justificam a sua própria natureza pecaminosa, mas a gente vê aqui, irmãos, o homem sendo, o corpo do homem sendo conduzido pela natureza pecaminosa. Mas o Senhor, ele é muito claro, irmãos, quando ele diz que não se deve ter a vida dessa forma, e também não deve se apoiar a vida desta forma. Então, nós devemos, irmãos, ter
Muito cuidado. E nós que servimos ao Senhor devemos orar a Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e que haja na vida deles, né, uma libertação verdadeira, uma libertação profunda, porque para Deus nada é impossível. Mas o homem, irmãos, não pode pegar o seu corpo e dizer assim, não, agora porque eu sou pecado, eu sou feito na natureza pecaminosa, né? Fui feito em pecado, eu agora vou fazer da minha vida o que quiser e vou arregaçar. Não, irmãos. A gente tem mais é que ter misericórdia dessas vidas. Quem tem intimidade com a pessoa, evangelizar, para que ela reconheça que ela é uma criatura única, feita por Deus, corpo, alma e espírito, homem e mulher, né? Homem e mulher. E Deus abençoou o casamento. Deus não fez duas mulheres. Deus também não fez dois homens. Ele fez um casal, né? É até interessante que nós já vimos em uma outra aula que o sistema da mulher, do corpo da mulher, né, é diferente do corpo do homem, e os dois unidos, eles conseguem gerar, né? O homem e a mulher teve da parte de Deus o poder de gerar. Dois homens não geram filhos, duas mulheres também não geram filhos, mas o casal, eles geram filhos, porque essa é a ordem natural trazida por Deus, biologicamente, cientificamente também provado que é dessa forma, né? Então a gente, irmãos, tem que ter cuidado, porque o livre-arbítrio que o homem entende que vai fazer da vida dele o que quer, leva ele para caminhos horrendos. O segundo subtópico vai falar sobre a potencialização do sofrimento, né? E aqui ele vai trazendo o tema do sexo e vai trazendo aqui também o tema das drogas. Ele vai dizer, essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, né? A natureza pecaminosa do homem e a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no homem ainda no jardim do Éden, né? Então aquela conversa de Eva com a serpente só trouxe prejuízo espiritual, emocional, né, na alma e no corpo para o homem, né? E aqui ele vai dizer, as drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo e as práticas sexuais ilícitas também, né? E ela também cresce e atinge também as crianças e adolescentes, que são os mais vulneráveis. Então, as drogas, irmãos, têm sido um dos instrumentos profundamente atormentadores do corpo, né? Ele não só degrada o corpo, como degrada a família também, né? O corpo é pego pelos vícios, né? E a gente aqui fala da droga, né? Que aqui ele está falando da droga. Mas, irmãos, a nossa natureza pecaminosa, ela é fácil de viciar. E existem várias coisas que viciam o corpo, né? A droga, ela é uma das mais perigosas, ela degrada o corpo, degrada a família, leva o homem à morte antecipada, vamos dizer assim, né? Porque tantos jovens morrendo por causa de droga e a família se afundando também por causa da droga, mas eu anotei aqui alguns vícios, né? Tem o vício do fumo. O vício do fumo, irmãos, também acaba com o corpo do homem e acaba com o seu semelhante, viu? Porque uma pessoa que ela é fumante e ela convive, né, com a esposa, ou com o esposo, com os filhos, aqueles filhos também são atingidos pelaquela fumaça e eles também podem adquirir assim o câncer pulmonar por conta de alguém dentro de casa que fuma. Então ele se mata e mata os outros também. Aí vem o álcool, que é uma droga lícita, né? O álcool, irmãos, é uma das drogas que mais perturba famílias. Só sabe o que é conviver com um alcoólatra quem convive. O que a pessoa faz quando está bêbado, só Jesus para dar graça. Aí vamos lá, eu anotei também aqui, pornografias são também vícios que acabam com o corpo e com a alma, com o corpo e com a alma. Porque cientificamente já é provado que a pessoa, irmãos, que se masturba, ela pega um problema, parece que é na cabeça. Eu já até esqueci, eu anotei aqui em algum lugar, mas acabei, como foi em papelzinho pequeno, eu acabei perdendo. Mas traz um prejuízo à saúde, viu? Pornografias. Aí vem jogos que levam o homem a perder seu dinheiro financeiro e até
Tem jogos até, tem pessoas que devem, né, por causa de jogos, trazendo prejuízo para ele e para a família também. Então, irmãos, são vícios que prejudicam a si mesmo e prejudicam também a própria família. Então, irmãos, a gente precisa ajudar as pessoas. Creio eu, né, que os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, não têm esses tipos de vício, nem com jogos, nem com pornografia, nem com álcool, nem com drogas. E são coisas que trazem prejuízo para as famílias de um modo, irmãos, geral. Que Deus tenha misericórdia, né, de nós. Tudo isso feito por causa do pecado. Isso aqui, irmãos, são os efeitos, né, as consequências do pecado no corpo do homem. Porque o homem, quando pecou, né, que ele sai do jardim do Éden, ele agora, irmãos, fica à mercê, né, de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Tanto é que quando Adão e Eva eles saem, né, do jardim do Éden, eles têm Caim, tem Abel, e ali a gente vê o primeiro assassinato por um motivo, irmãos, que pelo amor de Deus, adoração, né? O motivo foi que Deus recebeu a adoração de Abel e não recebeu a adoração de Caim. O diabo foi lá na mente dele, disse a ele que ele matasse o irmão, que resolveria o problema. Então, assim, o inimigo, irmão, sempre ele vai fazendo essa crescente na vida do homem só para prejudicá-lo. Como os irmãos sabem, o diabo ele já foi sentenciado, mas a sentença dele não está executada, né? Porque ele ainda vai ser lançado no inferno. Até lá, ele vai querer levar o máximo de pessoas que ele puder, e ele vai fazendo isso, irmãos, através da natureza pecaminosa, né? Essa natureza pecaminosa que nós nascemos com ela, o mundo já é influenciado por ele, né? Porque o mundo jaz no maligno, e aí ele consegue trazer bastante pessoas para o seu lado através desses desejos pecaminosos. Mas aqui também vai falando sobre as práticas sexuais ilícitas envolvendo crianças e adolescentes. Isso é uma coisa muito séria. Porque, irmãos, qualquer exploração no corpo da criança ou do adolescente, isso tem um potencial de levar um prejuízo para a vida inteira daquela criança e daquele adolescente. Só, irmãos, que para a criança e para o adolescente, Deus constituiu quem? Os pais, para cuidar dos seus filhos. Por isso que cabe aos pais ensinar aos filhos o cuidado no corpo, né? Ensinar aos filhos o cuidado no corpo, né? E aqui vem dizendo, né, que eles dependem cada vez mais de uma vigilância amorosa e com cuidado dos pais no temor de Deus. Então, as crianças têm que ser ensinadas no temor do Senhor, e elas têm que ser ensinadas o cuidado no corpo delas. Quem é que pode tocar, quem é que pode dar banho, quem é que pode tocar na área tal, é os pais que têm que fazer isso. Uma coisa, irmãos, que tem trazido muito prejuízo às crianças é o cuidado dessas crianças sendo terceirizado. Porque a mãe precisa trabalhar para ajudar o pai, também existe muitas mães solo, e aí passa essas crianças a ficarem nos cuidados de terceiros. Que esse terceiro, irmãos, pode ser quem for, porque, olha, se você for pesquisar a respeito de estupro de criança, estupro de vulnerável, quando você vai olhar, elas são violadas por pessoas da família. É o pai, é a mãe, é um tio, é um primo, é um sobrinho, é a babá, é as pessoas que estão por perto, é as pessoas que estão ao lado, é as pessoas que cuidam, que deveriam cuidar, né, e proteger a criança, é as pessoas que praticam esse delito. Claro que elas estão ali com a mente, o diabo na mente delas, né? Não são libertas, e aí elas passam a praticar essa terrível coisa com as crianças e com os adolescentes. Então, irmãos, os pais é quem deve estar na vigilância com seus filhos, e os pais também precisam entender que as crianças, irmãos, elas não nascem neutras em relação ao bem e ao mal, de forma nenhuma. Toda criança, quando ela nasce, ela já nasce com a natureza pecaminosa. Claro que ela tem aquela fase da inocência, que a psicologia vai dizer que é de 0 a 7 anos. Mas eu, por exemplo, acompanhei o caso de uma avó, eu acompanhei porque ela veio até a mim, isso está mais ou menos com uns 10 anos atrás, e a netinha dela tinha 3 anos, e ela veio me pedir oração, e nós fizemos até uma campanha na casa dela, de oração em prol dessa criancinha de 3 anos, e a menininha suspirava por sexo.
E ela morava com a avó. E aí eu perguntei a ela, minha filha, ela vê, porque uma criança de 3 anos, ela precisa ver, ela precisa ouvir. Bom, a avó disse que ali ela nem via e nem ouvia esse tipo de ação sexual. Mas a menina, ela suspirava e ela ia falar isso com a avó, com minha gente, com 3 anos de idade. Uma coisinha pitototinha, uma coisa assim de arrepiar. Mas nós fizemos aquela oração, passamos um bom tempo ali jejuando e orando com aquela avó na casa dela para expulsar aquele mal, e para a glória de Deus, aquela criancinha parou de fazer isso. Depois ela se mudou, foi morar no interior e nunca mais nós tivemos contato. E um dia, se eu tiver contato com ela, eu digo a vocês como é que está essa menina, essa criança. Mas por quê, irmãos? Porque às vezes a gente acha que a criança não vai ser perturbada pelo maligno porque ela é uma criança. Ela é uma criança, mas ela já nasce com a natureza pecaminosa e os pais precisam ter o cuidado material, o cuidado pessoal e o cuidado espiritual. Os nossos filhos, até mesmo adultos, eles têm que ser cobertos por oração. O meu filho mais novo tem 24 anos, mas todos os dias eu oro pelos meus 4 filhos, pelos meus 4 netos, porque o mundo é mau e eles precisam estar cobertos de oração, cobertos de jejum. Então, essa parte é com você, pai, é com você, mãe. Né? Você precisa entender que o seu filho precisa ser coberto de oração, e não é porque ele é criança ou adolescente que ele não vai ser influenciado pelo maligno. Entenda, Eva foi enganada pelo diabo, ela estava no estado perfeito. E o nosso estado é de natureza pecaminosa. Então, nós devemos ter cuidado, sim. Terceiro tópico, que é do abatimento à glorificação. O primeiro subtópico vai falar sobre a realidade das enfermidades, né? É o corpo afetado pelas enfermidades por causa do pecado. Então, o homem, irmãos, ele sofre dores. Sofre dores no corpo, sofre dores na alma e sofre dores no espírito. E o corpo, irmãos, ele adoece. Ele pode adoecer por causa da alma, ele pode adoecer por causa do espírito, né? E ele pode adoecer por falta dos nossos cuidados, porque existem doenças que são causadas por nossa responsabilidade, porque a gente tem hábitos alimentares errados, né? Algumas pessoas têm hábitos alimentares errados porque não pode ter o correto, visto que para você manter realmente uma alimentação bem adequada, você tem que ter recursos financeiros para você manter 30 dias de uma alimentação bem regrada. E há pessoas que, de fato, não têm condições para isso, né, irmãos? Mas tem outras que têm condição e não faz. Então, existem doenças que é da nossa responsabilidade devido aos nossos hábitos alimentares, mas também tem doenças que ela foge do nosso controle, porque são doenças que já vêm, que chama até de hereditárias, né? Doenças que já vêm por parte da genética da família. Então, essas aí, as pessoas, elas não têm controle, a gente não tem controle, e a gente não pode fazer nada por isso, a não ser pedir a Jesus que nos cure, né? Porque, na verdade, irmãos, Jesus cura. Mas Jesus também não cura a todos, né? A gente vai olhando isso na Bíblia Sagrada, e nos tempos de Jesus havia muitos cegos, mas não foi todos os cegos que ele curou. Havia muitos aleijados, e ele também não curou todos os aleijados. Mas cada pessoa que Jesus curava, havia um propósito na vida daquela pessoa de salvação e daqueles que estavam próximos dela, né? Então, todas as vezes que Jesus operou um milagre de cura, ele operou com propósito de salvação. Claro, irmãos, que a gente precisa ter esse equilíbrio na alma, de que o Senhor não vai curar todos. E a lição nos traz um exemplo maravilhoso, e esse exemplo que a lição vai nos trazendo, irmãos, vai quebrar, sim, a teologia da prosperidade, que na teologia da prosperidade, eles ensinam que quem tem doença só adoece porque está em pecado. E aqui, o texto vai trazendo Trófimo, né? Que a palavra vai dizer assim, na lição. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara ele doente em Mileto. Está lá em 2 Timóteo 4:20, né? Os irmãos leiam aí, né? E também fala a Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, diz assim: não bebas mais água só, ou não fique só bebendo água,
mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. E aqui, irmãos, vai falando de várias pessoas que tiveram doença. E aqui vai dizendo, precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes, né? Sofrimentos que traz aqui a enfermidade. Mas essa história de que se o crente está doente é porque é pecado, isso aí, irmãos, é conversa, né? Não tem base bíblica. Você vai ver que Eliseu morreu de doença, outros grandes homens de Deus morreram de doença, né? E eles não estavam em uma vida de pecado, eram homens de Deus, mas a doença e a velhice faz parte das consequências do pecado, né? No corpo, né? Que é a nossa aula de hoje. Do pecado no corpo, e a gente precisa ter essa consciência. O segundo subtópico vai falando, né, sobre enfado e canseira, que vai falando aqui, limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana, e ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai, né? Então todos crescemos, multiplicamos e morremos, né? Essa aqui é a verdade. Então esse enfado e canseira, a gente já falou um pouco sobre isso lá, quando nós citamos ali o texto de Eclesiastes, que vai falando disso com muita clareza, e quando nós vamos ficando para a idade, nós ficamos mais cansados mesmos e enfadados, isso faz parte da nossa natureza, e nós herdamos essas consequências por causa do pecado. E o terceiro tópico, não, mas o segundo tópico eu escrevi uma coisa aqui interessante, peraí. Sim, eu escrevi o seguinte: nós devemos manter comunhão com a família e com a igreja, porque nós precisamos de todos. Por quê, irmãos? Eu escrevi isso aqui. Porque a gente precisa manter um bom relacionamento com a família e precisamos manter um bom relacionamento na igreja, porque quando a gente chega na velhice, no enfado, né, e na canseira, se nós temos comunhão com os irmãos e com a família, nós vamos ter uma rede de apoio. Agora você imagine aquele velhinho, aquela velhinha, que durante toda a sua vida não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Quando ele chega na velhice, os filhos não querem cuidar. E às vezes alguém não entende. Às vezes você chega nessas casas de abrigo, né? De velhinhos, e quando chega lá, você, ai meu Deus, quanta malvadeza, esses velhinhos e essas velhinhas aqui, os filhos não querem cuidar, isso é um absurdo. Mas vá pesquisar a vida de cada um deles, que você vai descobrir que na maioria deles foram pais perversos, mães perversas, e aí os filhos, quando chega na velhice, os filhos não querem cuidar, porque o amor entre pais e filhos, irmãos, é um amor que é como uma plantinha, ela tem que ser regada e tem que ser cuidada todos os dias. O papai e a mamãe vai cuidando dos filhos, e quando os pais envelhecerem, os filhos cuidam dos pais. Quando há essa reciprocidade de amor, de cuidado, de carinho, de amizade, de compreensão. E quando aquele senhorzinho e aquela senhorazinha não fizeram isso com seus filhos, eles não vão ter isso na velhice. Por isso eu escrevi que nós precisamos investir na comunhão com a família e na igreja, porque cada um de nós precisamos uns dos outros. Eu tive o privilégio de fazer visita a velhinhos ali no Leão mesmo. E tive o privilégio de conversar com alguns deles e ouvir um dos senhores ali, inclusive é um até que está numa cadeira de roda, e ele disse que ele foi um pai muito ruim. E ele entende que os filhos dele tenham colocado ele ali, porque ele sabe o quanto ele foi mal, né? Então a gente precisa ser boas pessoas, bons pais, boas mães, né? Para quando a gente chegar na nossa velhice, os nossos filhos tem amor e prazer de cuidar, porque amor entre pais e filhos precisa ser cultivado. Quando não é, ele é instinto. Isso é do ser humano. Não adianta a gente querer dizer que é ao contrário. No terceiro tópico vai falar sobre o corpo glorificado. Glória a Jesus, né? Então esse corpo glorificado já é para aqueles pecadores que aceitaram a mensagem da cruz
e entregaram as suas vidas ao Senhor. Reconheceram que tinha sua natureza pecaminosa, reconheceram que viviam uma vida como inimigos de Deus, mas creram no favor de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você que assiste essa aula e que ainda não entregou sua vida para Jesus, aceite o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz do Calvário. E Deus vai colocar em você, nessa aceitação, o Espírito Santo para habitar em tua vida. E o poder do pecado não poderá dominar você. O pecado não vai te dominar. Esse poder do pecado, ele é retirado da sua vida por conta do sacrifício de Jesus que você entendeu e aceitou. Né? Aqui o corpo glorificado é para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, tem essa esperança, né, irmãos? E aqui vai dizendo, nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder, né, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Leiam aí, tá? Aqui vai falando, o verbo transformar nesse texto é metaschematizo no grego e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito, né? E aqui no subtítulo do nosso trimestre diz assim, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, que nós estamos lutando, né, para chegarmos a essa estatura, para nos encontrarmos com o Senhor. E essa transformação do corpo, irmãos, que é esse corpo glorificado, é uma transformação sobrenatural, claro que ultrapassa a nossa imaginação. Essa transformação é um mistério da parte de Deus, e Jesus apareceu com o corpo glorificado para os discípulos. Nós já falamos isso aqui em alguma aula. E Jesus vai nos proporcionar vitória, né? Vitória contra a morte. Porque quem tiver o corpo glorificado não morrerá mais, né? E no arrebatamento será assim, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, porque eles vão ter utilidade do seu próprio corpo. E os que estiverem vivos serão arrebatados, né? Glória a Deus. Os salvos terão um corpo glorificado, né? Para os salvos, a morte, ela não é o fim, mas ela é uma passagem para a vida eterna. E Deus, irmãos, ele nos ama e nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles que foram resgatados pelo Senhor, eles terão um corpo glorificado. E eu sei que talvez você ainda esteja no caminho de trevas, mas o Senhor, ele quer salvar a tua alma, e eu quero lhe dizer que receba Jesus na sua vida, tá? Receba Jesus, que o Senhor, ele vai transformar a sua vida aqui, e você também receberá esse corpo glorificado. Amém? Quero dizer aos irmãos que vão à escola bíblica dominical, eu não sei se na sua igreja é sábado à noite ou domingo pela manhã, mas não falte a escola bíblica. Faça a sua parte, porque a escola dominical, ela é a maior escola do mundo. Eu mesma a amo e sei que vocês também amam. Então, que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus, e eu amo cada um de vocês. Um beijo no coração.